Olha aqui, falaram que eu dei uma exagerada, né, nesse último vídeo, onde eu fiz uma análise, né, sobre aquele, aquele vídeo que bateu recordes e recordes de visualizações do Nicolas Ferreira, mais de 300 milhões de views. E eu defendi isso nessa minha análise, que isso, na verdade, não tinha nada a ver com Pix. Isso não é o problema, não, o problema verdadeiro ali não é a preocupação desse pessoal aí com o que está acontecendo, com o que está chegando, o que está atingindo o bolso das pessoas, dos trabalhadores, dos cidadãos brasileiros. Eles estão preocupados com isso. O que eles querem é marcar uma posição. Quando eu digo eles, eu estou me referindo, obviamente, a todos esses representantes dos extremismos de direita, do neofascismo tupiniquim e global, que tem se unido em torno de um avanço, né, dos seus movimentos e tentando demonstrar os riscos que nós temos vivido, temos vivenciado em relação à nossa democracia e com relação à estabilidade mundial mesmo. Esse vídeo que eu fiz está aí no canal, talvez alguns de vocês já tenha visto, tenha tomado contato com essa análise que eu fiz. Eu gravei no sábado, ou seja, 2 dias antes da posse do Trump. E agora, o que nós estamos vivenciando? O que nós estamos vendo? O que está todo mundo comentando? Os claros sinais do neofascismo, do extremismo de direita, que vai dominar a partir de agora não só o governo Trump, mas o mundo todo. Considerando que a partir do momento que elegeram um líder, um grande líder de da maior nação do mundo, da maior nação bélica do mundo, com esse viés extremista, é evidente, eu disse isso também nesse vídeo, né? É evidente que viriam a reboque um sem número de apoiadores e nomes e celebridades e autoridades dos mais diversos nichos tentando aproveitar esse momento e tirando as suas asinhas de fora e tentando conquistar o máximo possível a atenção de todos aqueles que apoiam essas ideias e esses ideais extremistas. E tá aí, Elon Musk fazendo na cara do mundo e do mundo todo esse gesto nazista, o Sieg Heil, como se isso não fosse nada. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Como se isso fosse uma simples, como eles gostam de dizer, exercício da sua liberdade de expressão, porque ele não negou o que ele fez. Em suas declarações recentes no Twitter, o que ele fez foi o quê? Banalizar as constatações dessa relação entre esse gesto, obviamente, com a saudação nazista, o Sieg Heil. Nem sei se eu estou falando essa pronúncia correta, mas enfim, não me interessa, não quero nem saber se eu estou falando certo ou errado, mas vocês entendem, né? É a saudação nazista. Tá escrito aqui depois a expressão alemã, vocês depois consultem a esse respeito. Mas o fato é, para ele isso daí foi um nada e ficou claro, evidenciado, que a intenção é simplesmente banalizar, naturalizar esse tipo de coisa e muito provavelmente não será a última vez que nós veremos isso ao longo desses próximos anos aí. Assim como também não foi a primeira vez que o Elon Musk demonstrou de forma clara e evidente suas relações com esses grupos extremistas e neofascistas, neonazistas. Não é de hoje que vem essa escalada extremista do dono de uma das maiores redes sociais do mundo, que é o Twitter, ou o X, se vocês preferirem. E desde que ele comprou, inclusive, o Twitter, abriu-se a porteira, né, para esses grupos supremacistas, xenófobos, homofóbicos, LGBTfóbicos e essa galera toda que representa a pior escória possível existente na internet. Tanto assim é que antes, né, em razão dos absurdos que eram publicados no seu perfil oficial, o próprio Trump tinha o seu perfil suspenso na rede. E foi só o Musk comprá-la que um dos primeiros atos foi restabelecer o perfil e a conta do Trump, permitindo e possibilitando que as suas atrocidades continuassem sendo propagadas na rede, lá no Twitter. E junto com ele, todo o resto da escória
mais podre e suja possível da internet. E sempre sob essa alegação de que eles pregam uma liberdade de expressão absoluta, que tem que ser assim mesmo, e não interessa se quem está lá está propagando ódio, está incitando violência, está pregando a morte de minorias, de grupos vulneráveis. E é essa a realidade que eles pregam e eles querem pregar a partir de agora. De forma mais clara e evidenciada possível, né? Acho que não tem nem o que falar. O próprio gesto fala por si. Historiadores, historiadoras foram ouvidos, foram entrevistados e entrevistadas, como se tivesse alguma dúvida, né, a esse respeito. E o que eles falaram foi o óbvio, né, que evidentemente, claramente, esse foi um gesto nazista. E acabou. Então é isso. Para aqueles que falaram então que eu havia exagerado, né, no vídeo anterior, dizendo que eu estava vendo coisas que não existem, que estava inventando coisas da minha cabeça, que é uma bizarrice fazer uma relação entre Nicolas Ferreira, Mussolini, como se eu estivesse falando aqui, ou naquele vídeo, sobre uma simples e rasa análise, né, do fascismo sob o ponto de vista histórico, e obviamente não é. Né, nós estamos falando de sinais e alertas do fascismo que são identificáveis no mundo contemporâneo, em práticas contemporâneas, atuais, por meio de líderes políticos, por meio de governos, por meio de representantes da sociedade civil, como nós estamos vendo aí, um bilionário banalizando e naturalizando um movimento que para muitos já deveria estar enterrado há muito tempo e evidentemente não está. E isso é um alerta e nós devemos reagir a isso. Aqueles que entendem a gravidade, a criminalidade de situações como essa não podem ficar calados. Jamais eu poderia ficar calado diante disso. Né? E tendo, então, que trazer isso de uma maneira clara e evidente, como tenho feito aqui, como fiz no vídeo anterior e estou fazendo nesse agora, para que esse tipo de atitude que tem sido tomada no sentido de naturalizar e banalizar gestos como esse e discursos como o que veremos daqui a pouco, né, na sequência, não sejam propagados como se fosse um nada. Isso tem que ser demonstrado, tem que ser denunciado como aquilo que de fato é um crime, uma agressão a toda a civilidade, um retorno à barbárie. E não devemos aceitar nem lá e muito menos aqui, como nós veremos daqui a pouco. E aí vocês acham que acabou por aí? Que isso foi um gesto isolado? Isso foi na posse do Trump, do Donald Trump, para o mundo inteiro ver. E aí nós temos o discurso do Donald Trump, onde são claramente verificados ali e identificados diversos apontamentos e ideias que se encaixam também perfeitamente em todo esse contexto de ascensão extremista da direita, da ultradireita, do neofascismo global. Ataques a estrangeiros, a grupos vulneráveis, como os membros da comunidade LGBT. Trump está defendendo a ideia e a possibilidade de se tornar regra, norma do Estado norte-americano, só se reconhecerá dois gêneros, masculino e feminino, um homem e mulher, e ignorando evidências científicas no sentido da existência, do reconhecimento de pessoas transgêneros e outras tantas identidades que não dá mais para se negar e se ignorar como se fossem cidadãos de última classe. São membros de uma sociedade, no caso, sociedade norte-americana, mundial. Essas pessoas não deixarão de existir. Não é uma lei, não é um posicionamento como esse. Pode ser da pessoa que for, do homem mais poderoso que for, que fará desaparecer essas pessoas e a identidade que as tornam quem elas são. E com esse tipo de discurso, o que o Trump faz é aquilo que neofascistas e extremistas fazem com maestria, que é criar esse clima de medo, de terror na sociedade, primeiramente em relação a essas pessoas. E depois, quem mais serão? Quem serão os próximos a serem perseguidos? LGBTs, negros e mulheres. Esses já estão evidentemente na mira, logo de cara. Mas quem serão os próximos? Se a gente deixar, se a gente fizer, se a gente banalizar e permitir que discursos como esse, vindos dos Estados Unidos,
a partir dos Estados Unidos, chegando até nós, como nós veremos daqui a pouco, que não vai ficar restrito à realidade americana. E se nos calarmos diante de situações e atrocidades como essa, quem serão os próximos? Pode ser você, pode ser eu, simplesmente porque, de repente, estaremos diante de uma necessidade de nos posicionarmos contra. E a partir do momento que nós nos posicionamos contra, nos tornamos os inimigos, que eles gostam tanto, então, de criar e identificar. Porque há essa necessidade dos fascismos contemporâneos de identificarem o inimigo e combaterem esse inimigo. E esse é um dos principais, ou uma das principais razões para a existência desses movimentos extremistas. O que caracteriza um extremista? Se não a sua disposição de eliminar o outro, de destruição. É isso que caracteriza um extremista. Ele não tolera o diferente. Por não tolerar o diferente, ele prega a destruição, a eliminação, a aniquilação daquilo que ele não aceita como sendo diferente daquele modelo ou daquele padrão que ele cria e ele identifica para unificar o seu grupamento, seus seguidores, a sua tribo, que é da onde eles tiram também o seu conceito distorcido de nacionalidade, de nacionalismo, patriotismo, tradicionalismo. São todas essas várias características dos neofascismos contemporâneos, dos extremismos de direita. E aí eu destaco esse outro ponto do discurso do Trump. Claramente xenófobo, ultranacionalista, com essa ideia de que tem que se recuperar as tradições americanas, que tem que se defender de forma absoluta, radical os interesses norte-americanos. Portanto, com essa visão distorcida do que deve ser, o que deveria ser a defesa da soberania nacional, do nacionalismo, que não existe nada de errado em se defender o seu território nacional, o seu povo, os interesses nacionais, mas não dessa maneira ultra radical a ponto de se identificar no estrangeiro, como ele faz com os hispânicos, com os latinos, com os brasileiros, como eles sendo a pior escória e os inimigos a serem expulsos do seu território e abatidos e eliminados. De novo, é uma visão extremista da realidade, que ultrapassa qualquer conceito tolerável de nacionalismo. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Então tá aí, claramente estampado no discurso do Trump. E esses são só 2 pontos que eu citei aqui, para não deixar esse vídeo mais longo do que ele poderia ficar, para destacar e mostrar como que há todo esse contexto de ascensão global dos movimentos neofascistas mundiais, de modo que esse gesto do Musk, por mais que ele possa querer, de novo, naturalizar, banalizar, negar, resta muito claro a intenção e os objetivos por trás de tudo isso. E vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, isso é coisa dos americanos, é o Trump tomando conta lá do país dele, dos problemas dele. O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Vou mostrar aqui agora, ou melhor, no vídeo passado, eu postei uma foto do Eduardo Bolsonaro se reunindo com várias lideranças neofascistas organizadas no mundo inteiro, num trecho onde eu demonstro, né, que há esse movimento organizado de forma internacional. E agora, depois de eu ter gravado esse vídeo, né, ou seja, durante aí esses eventos, né, da posse do Trump, nós tivemos, e talvez vocês já tenham visto isso, eu vou compartilhar aqui esse vídeo e vou comentando aqui junto com todos vocês que estão assistindo. Aproveito esse momento para dizer, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o like, onde nós veremos
Mais uma dessas figuras obscuras, essa já bastante conhecida, que é o Steve Bannon, que é esse cara aqui, ó, foi condenado pelos atos do 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, né, pelos atos golpistas do 6 de janeiro, foi condenado, chegou a cumprir 4 meses de prisão, foi solto agora, na véspera aí da eleição norte-americana, e tá ele aqui, ó, organizando livremente esses movimentos globais da extrema-direita. E vamos observar o que ele diz, como ele gesticula, a quem ele está se dirigindo, e no final vocês vão ver o que tudo isso tem a ver com nós aqui no Brasil. Vamos lá? He's remained a friend, a mentor, and I think a leader for all of us. Ladies and gentlemen, please welcome Stephen K. Bannon. Yeah! Woo! Steve! Yes! Yes! Steve! Okay, here's why we're doing this today. You know, this great celebration of kind of American populism and nationalism. We have friends all over the world. This is a movement. Ó, preste atenção nas palavras. Olha como que ele já começa o discurso. Prestem atenção aqui. Vou voltar. Olha o que ele diz aqui, ó. Celebration of kind of American populism and nationalism. We have friends all over the world. Populismo e o nacionalismo americano. O que isso quer dizer? Populismo, né? Ou seja, ele está falando claramente que é o método, é a estratégia que eles adotam política. O populismo, esse populismo de extrema direita, que tem como características incitar as emoções, o ódio nas pessoas para que elas se tornem muito mais vulneráveis e suscetíveis a terem a sua atenção retida e tomada para que então sejam facilmente manipulados e direcionados no sentido que esses movimentos querem. E ele fala claramente, e ele fala também de forma clara na questão do nacionalismo norte-americano, mas não é o simples nacionalismo, como eu disse antes, é o ultranacionalismo. Ou seja, nós primeiros, o resto do mundo, que se lasque, para não falar outra palavra aqui. É a ideia que eu estava mencionando antes. Todo extremista, ele prega a aniquilação do outro. Isso é um extremista, né? E aí ele vai seguir, né? Temos amigos em todo mundo. Olha lá, vamos ver quem são esses amigos aí. Populism and nationalism. We have friends all over the world. This is a movement that is a global movement of people. It's the sovereignty movement. From working class people and middle class people to take their sovereignty back and take their countries back. And today we want to do it in celebration. This is our attempt to honor you guys. Aqui também, ó, que para muitos podem passar despercebido, ele se dirige, né, às classes médias. Vocês vão ver, ó, tá tudo aqui, gente. Eu mostrei esse livro, eu citei esse livro aqui, né, do Humberto Eco, onde ele traça, né, os 14 sinais de alerta do fascismo eterno, como ele chama, do fascismo contemporâneo. Dentre esses vários sinais, um deles é justamente esse, né, de você direcionar esse populismo político em relação àquelas camadas que estão frustradas, não só com a realidade, mas com a própria política. Então você se dirige a essas pessoas, fala diretamente com elas, fala o que elas querem ouvir, desperta o ódio, as emoções nessas pessoas, nesses indivíduos que estão frágeis, estão abertos a receberem aí uma solução mágica qualquer, e esses populistas, o que eles fazem é sugar esses anseios da sociedade, especificamente desses cidadãos frustrados, que atualmente, em boa parte, é a classe média, né? Porque os miseráveis estão em uma situação de penúria que mal conseguem participar do debate político. As grandes elites estão cagando para a realidade política. Para eles não interessa se nós estamos sob uma monarquia, sob uma ditadura, sob um fascismo, para eles nada muda. Então, quem realmente sofre, muitas das vezes,
com a dura realidade são aqueles integrantes da classe média, em boa parte aquelas pessoas que sofrem, que trabalham, dão sangue, o seu suor para vencerem na vida ou para conquistarem alguma coisa, e muitas das vezes batem, né, em certas barreiras, seja da política, seja do próprio Estado, e aí então eles estão evidentemente frustrados, estão raivosos, estão decepcionados, e aí é o momento deles serem capturados. E a extrema-direita faz isso muito bem, e tem feito isso muito bem. Algo que no passado quem fazia eram as esquerdas, os movimentos à esquerda. Hoje quem tem feito isso com sucesso são os integrantes, os representantes da extrema-direita, do neofascismo. From working class people and middle class people to take their sovereignty back and take their countries back. And today we want to do it in celebration. This is our attempt to honor you guys. Right? You guys are in the hard fights, and here's what's interesting. We just won a massive victory here, and we're winning all over the world, right? Yeah! The next stop is Germany. Alternative for Deutschland. Can I have the Alternative for Deutschland people stand Olha up? I want isso. to give a shout out to you guys. Próximo passo, Alemanha. Qual é o gesto que ele faz logo na sequência? All right! All right! Precisa falar mais alguma coisa? Então nós temos o Musk, temos o discurso do Trump, temos o Steve Bannon, que é uma das maiores lideranças mundiais hoje dos movimentos neofascistas. E tá ele aí, ó, fazendo ele também, o Sieg Heil, saudação nazista. E eu tô exagerando. E as minhas relações e conexões com a nossa realidade são bizarras. Como disseram para mim aí num grupo que eu participo. Quem que ele vai chamar? Preste atenção agora. All right! Dá até um jogo de palavras que all right, quando ele fala all right, e ainda faz o gesto nazista, né? Agora sim, aqui já sou eu, tá? Fazendo aqui as minhas próprias teorias. All right. Right em inglês, é claro que ele está querendo dizer, não, tudo bem, né? Ok, né? Mas em inglês isso poderia representar um segundo sentido, né? All right poderia significar também à direita, sempre à direita, né? Far right é a extrema direita. Tá, eu até entendo que isso pode ser um certo exagero, mas, pô, né? Não tem como deixar de fazer esse comentário, e ele com o bração estendido ainda no sinal nazista, né? All right. This is in honor of, is President Bolsonaro here? Did he show up yet? No, we know why. Why? The Marxist communist in Brazil kept his passport. And you know why they did that? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States where he's beloved by the whole entire world. Why? He's a freedom fighter. We put this on in honor of the Brazilians also. Can we have a show of hands to the Brazilians right here? We are united in the core. E aí vocês vão ver, né? O que tudo isso tem a ver com a gente? O que tudo isso tem a ver com o Brasil? Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. Can we give it up for Eduardo Bolsonaro? Yes! Aí vem o Bananinha. This is one of the most important individuals in our sovereignty movement of the entire world. And I think one day, in not too far a distant future, the president of Brazil. Thank you. It's a great honor to be here with you all, our friends from everywhere, not only Latin America, also Germany. And I have people from Romania and even some other places. It's great that we are all together here. And for mais sure, vira-lata que isso. I usually say, if United Aqui, States pariu. did that with President Maga, Trump, we can't do that que é o with tal do President Bolsonaro on the Make left America of the Great United States. Again.
É o movimento nacionalista americano, é o neofascismo americano, é como eles identificam, né? Criam até apelidos, né? Nomes, né? Para os movimentos. É isso, né? Vocês veem que eles se direcionam a países, né? Onde há claramente as intenções e movimentos muito claros de movimentos ultranacionalistas de extrema-direita, Alemanha, Romênia e o Brasil, bolsonarismo. E é isso, gente. E é isso. E é todo esse contexto, né? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, maior líder hoje da maior nação bélica do mundo, extrema-direita. E esse movimento global organizado da extrema-direita. Colocando no Brasil e colocando entre nós um tentáculo desses movimentos de extrema-direita. Não é de hoje isso. E não é de hoje que muitos têm alertado, mas é incrível, a gente tem que repetir, né, o óbvio aqui, porque como eu disse, a reação que alguns trazem em relação a tudo isso é: você está exagerando, isso é uma bizarrice, não faz sentido, tá aí, né? Então, mais claro do que isso, para mim, né, não tem mais nem o que dizer, né? O que nós temos que fazer é nos perguntarmos o que fazer diante de situações como essa. Qual o caminho para se combater esse tipo de atrocidade? Vamos ficar observando realmente, de braços cruzados, de forma inerte, essa cadela do fascismo cada dia mais perto de expelir as suas crias e nos devorar a todos? Não tem como responder isso hoje. Esse vídeo aqui já estamos caminhando para o fim, mas teremos outros vídeos aqui no canal para isso. Por isso, se inscrevam, deixe o like aqui para que esse vídeo possa eventualmente obter um pouco mais de alcance e atrair pessoas que possam de fato gostar dessa temática e que estejam tão preocupadas quanto nós estamos em relação a essa ascensão global do nazismo e do neofascismo, dos movimentos extremistas de direita. Lembrando, né, que eu estou sempre trazendo aqui, tenho trazido isso agora mais recentemente nos últimos vídeos, que a forma de nós nos blindarmos para todas essas situações, evidentemente, é nos preparando intelectualmente, nos informando a respeito. E eu sempre digo que, para que possamos compreender as complexidades desse nosso mundo atual, dessa nossa realidade, precisamos estar cada dia mais com o nosso senso crítico devidamente aprimorado, devidamente afiado, para que a gente possa ver situações como essas, fatos como esses, e a partir deles nos posicionarmos de forma correta e adequada. E uma das formas de fazermos isso, eu tenho sugerido aqui, é esse livro de filosofia, de introdução à filosofia, que eu estou apresentando aqui a todos os frequentadores aqui do canal. Link está disponível aqui na descrição do vídeo. Ele já está na pré-venda, mas já está com data muito próxima de lançamento da sua versão definitiva. Aqueles que se interessarem, que gostarem de filosofia, entenderem que realmente podem ampliar o seu conhecimento, desenvolver melhor as suas técnicas de argumentação, de enfrentamento de falácias, de respostas e reações adequadas para essas técnicas veladas da comunicação que fazem com que as pessoas sejam induzidas a acreditarem, a pensarem ou a se posicionarem sem perceberem que estão sendo manipuladas. Tá aí. Esse livro eu tenho certeza que poderá ser um excelente guia para tudo isso. E eu já disse aqui, é um livro que eu tenho preparado com muita inspiração mesmo, né? A partir desses mais de 11 anos que eu tive em sala de aula, lecionando filosofia geral e filosofia jurídica, mas também colocando, além do meu conhecimento, né, nessa área, as referências que eu sempre gostei de utilizar em sala de aula, relacionadas com a cultura pop, com o cinema, com as artes, com a música. Tá tudo isso nesse livro de forma ilustrada, de uma forma dinâmica, de uma maneira até mesmo bastante divertida e reflexiva mesmo de se ler e de se compreender filosofia. Tá aí, então, fica essa dica para que vocês conheçam. Mais uma vez, o link estará na descrição do vídeo. E
Como sempre, gosto de finalizar aqui os meus vídeos. Vamos enfrentar essa onda de ignorância. Vamos bater de frente com esses movimentos que querem destruir o pouco de civilidade que nós temos ainda no mundo. E vamos sair da caverna.